tendo alguma restrição, é sempre importante conversar comigo, de repente fazer uma aula personalizada, depende das suas necessidades. Se você está saudável, vamos dizer assim, com o corpo ali tranquilo, pode-se começar. Geralmente, quando a pessoa começa a praticar, na minha aula, sempre eu dou uma opção mais simples para aquele que está começando, e depois ele pode ir tendo aquelas opções mais intensas na aula. As minhas aulas, em geral, não, às vezes eu posso dar uma aula bem leve, quando eu pego um grupo de pessoas, por exemplo, que tem mais idade, por exemplo, então eu vou dar uma aula mais leve. Mas aqui o que acontece é que o pessoal que me procura é de uma idade, são adultos jovens, o que mais me procuram, então às vezes a aula é um pouco mais intensa. Mas tem essas possibilidades, então dá para dar aula para todos, inclusive já dei aula até em escola, para crianças, né? Ajudando ali a ensinar meditação e ajudar a manter o foco na sala de aula e até acalmar essas crianças, né? Já foi feito, tanto em colégio público como privado, e os resultados são bem interessantes, né? Então, dá para todos fazerem. E Anderson, quem é excludente da yoga? Quem não pode receber, fazer yoga de forma nenhuma? Puxa, é assim, eu acho que algumas posições do yoga você não pode fazer. Por exemplo, a pessoa que tem um problema sério de coluna, ela não vai poder fazer, por exemplo, invertida sobre cabeça, de ficar lá com a cabeça no chão, a perna para cima, né? Ali algumas posições podem ser mais complicadas, mas, por exemplo, a pessoa que não pode fazer quase nada, você pode dar um relaxamento, você pode dar, de repente, uma meditação, ensinar alguma técnica respiratória. Então, o yoga tem tantas ferramentas que eu acho que para praticamente todo mundo pode se fazer, sabe? Salvo, assim, a pessoa saber que algumas técnicas não devem ser usadas. Sim, e aí não seriam todos os exercícios, mas então o que eu estou entendendo, todas as pessoas podem receber o yoga. Apenas o instrutor ele tem que estar atento qual exercício a pessoa pode fazer, não é isso mesmo? Eu vou dar um exemplo. Eu já dei aula para um senhor oncológico de quase 90 anos, né? Então, dava técnicas respiratórias, dava técnicas de liberação, né, de pescoço, ombro, e foi interessante que esse senhor voltou de uma químio, e ele estava muito fraco, e a família achou que ele não fosse andar, então dava aula para ele na cadeira ali de roda, ensinando e tal, e conversando e fortalecendo, e foi muito interessante, porque depois de algum tempo de aula, a família chegou admirada, olhando que ele estava ficando de pé e estava começando a andar. Então, para várias pessoas, já dei aula para, tipo, minha tia também, que estava perto dos 90, dei aula para minha mãe também. Então, dá para. Aí fica uma aula mais específica e você observar o que pode ser feito, mas praticamente todos podem praticar.